Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. Olá, tá no ar mais uma edição do podcast do Rua da Margem, aqui nos canais adjuntos. Fique ligado nos canais adjuntos, nos programas que estão no ar no YouTube, no Spotify, e confere também o portal do Rua da Margem, né, que está no ar desde 2018, com muitas matérias sobre Porto Alegre, histórias, personagens, cenários, lá desde 2018 no www.ruadamargem.com. Personagens como o meu convidado de hoje, Mestre Batista, João Batista de Godoy, mestre da capoeira, com muita história nessa manifestação tão genuína, tão genuinamente popular. Tudo bom, João Batista? Tudo bom, Paulo. Obrigado pela presença. A gente estava conversando outro dia ali na Travessa dos Venezianos, né? Sim. A gente foi apresentado pelo nosso amigo em comum, o Jarbas. Isso. Jarbas, Vepo. É, grande figura também. Sim. Sempre presente, né, nas calçadas da cidade, sempre circulando. E a gente estava conversando sobre a história da capoeira aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque existe uma desinformação, uma ideia equivocada, especialmente no centro do país, de que não há uma população negra significativa aqui para esse cantinho aqui de baixo do Brasil, né? E, portanto, expressões, né, culturais tão ligadas à história dos negros não seriam tão frequentes, o que é uma coisa totalmente equivocada, não é isso? Perfeito. Nosso estado teve uma população de afrodescendentes muito grande. Porto Alegre em si também, até pode-se dizer que tem mais terreiras de matriz africana aqui do que a própria Salvador, assim, é uma coisa Esse enorme. É um dado que veio, eu li recentemente também sobre isso, é surpreendente. E eles participaram de muitas coisas, muitas histórias, muitas construções, né? Mas, obviamente, também tentaram dizimar essa população daqui, né? Eu não sei exatamente as razões, mas eu tenho uma percepção assim que quando viram que estava acontecendo a abolição, sentiram o drama e tentaram dizimar a população africana daqui, né? Afrodescendentes, né? E uma delas é a chamada, aquela Revolução Farroupilha, se é que pode se chamar dessa forma, ou Guerra dos Farrapos, né? Sim. Que foram praticamente 10 anos usando os negros como bucha de canhão, né? Com aquela promessa de liberdade, de que depois, se nós vencermos a guerra, vocês vão ter liberdade, terra, e tudo. Só que não, né? Chegou lá no final, não aconteceu Foram usados nada. pelos dois lados ou mais pelos revoltosos, não é isso? Eu diria que pelos dois lados. Pelos dois lados. Sim, eu diria que foi um conchavo, sim, desde o começo, entre o Império e os latifundiários daqui, né? Para mim fica bem evidente esse tipo de coisa. Eu não sou um historiador, né? Apenas... Até fui casado com uma historiadora, mas aprendi muito com ela e com outros amigos que são da área da história também, né? Mas a gente muito conversou sobre isso e no final, assim, que foi ali entre o Davi Canabarro e o Luiz Alves de Lima e Silva, que fizeram o acordo lá no Cerro dos Porongos, lá chamado a Revolta dos Porongos, né? Sim, já no final do conflito. Isso. Que foi uma armação mesmo, né? Eu tive lá com o Grupo Mocambo, meu grupo de capoeira,
E lá a gente foi muito bem recebido pelo Bellomy, que era, na época era o presidente da Associação Negra, né, de Pinheiro Machado. E lá tivemos a graça de encontrar essa pessoa, né? E ele foi com a gente, inclusive, onde é o Cerro Porão, que fica uns 20 quilômetros dali de Pinheiro Machado, assim, né? E o cenário onde aconteceu. O fato histórico. O fato histórico, né? E convidou uma professora de história, né, do movimento negro, deles lá. E foi uma hora aula que a gente teve, assim, porque, né, não tem colégio professores que ensinam isso, né, pra gente. Mas sentir na pele, né? Na conversa ficou bem claro, assim, com essa professora, né, de que Davi Canabarro e o Luiz Alves de Lima e Silva, que mais tarde venceu o Duque de Caxias, né? Sim. Eles fizeram com chá. Representava o Império, né, nas negociações. Exato, ele era o cara que representava o Império, perfeito, né? Fizeram a negociação e disse, não, vencemos a guerra. Pô, beleza, vamos ter terras, tudo que a gente precisava, agora sobrevivemos. Só que não, né? Tiraram as armas deles, levaram para essa região, deixaram eles sem armas. Segundo nas conversas, eles ganharam comida, bebida, etc e tal. E lá pelas 2 da madrugada me chegam os exércitos do Império de surpresa e foi aquela peleia. Teve alguns que conseguiram fugir, provavelmente atravessaram a fronteira, foram parar no Uruguai, né? Mas muitos foram mortos e aqueles que sobreviveram foram para onde? Voltaram lá como escravos para o Império. Tu está se referindo a um massacre que ficou emblemático, né? Isso. E também um massacre físico, né? De uma parcela da população negra. E existe também o massacre simbólico, né? Um massacre cultural que é extremamente cruel. E continua, né? E aí entra a capoeira, né? Entre outras formas de expressão. Uma cultura de resistência, perfeito. E como é que a capoeira se desenvolve aqui no estado? Então, a gente aqui teve muita, e tem até hoje, influência das capoeiras do Rio de Janeiro, né? E de Salvador também, né? Mas bastante do Rio de Janeiro. Eu imagino que naquela época muitos negros... Século XIX. Isso. No final do século XIX, existem estudos e registros, né, de quando começa a ganhar força aqui? Exatamente, a capoeira entrando aí não tem, assim. Né? Existem algumas coisas, por exemplo, assim, existiam maltas de capoeira aqui, os bagadus e os tinteiros, isso nos anos 1800, né? E eram aqui da região da Bronze. Aqui ali eram os bagadus. Região central aqui de Porto Alegre. Isso. Os tinteiros eram mais dali do 1º distrito, ali pro lado da Rua da Praia. E eram grupos que se reuniam para praticar a capoeira? Não, faziam confrontos mesmo. Inclusive tem um auto de prisão deles. Assim, eram grupos... Eram rivais. Rivais, né? Eram maltas de capoeira rivais, né? Sim. E tem um auto de prisão deles ali na Praça da Matriz. Sim. Isso, final dos anos 1800. Rivais, grupos negros rivais. Negros para um lado e para o outro lado brancos. Os brancos praticavam a capoeira? Também. Sempre teve. Né? O branco sempre entrou, sempre não, mas em diversos momentos da história o branco vai se apropriar também dessa cultura, perfeito. Né? Onde foi muito forte assim, o Rio de Janeiro, por exemplo, o próprio... Conde de Matosinhos, eram pessoas da elite mesmo, né? O próprio Dom Pedro faz a pernada carioca, né? E tal. Mas aqui, esses caras acabam descendo, alguns negros, ao fugirem de lá, ao virem como os escravos mesmo, né? Para cá, para trabalhar cá, traziam essa cultura também. E ela acaba se desenvolvendo de muitas formas aqui. E a capoeira que se tinha... Esses dois grupos, os tinteiros e bagadus. E os bagadus. Os tinteiros eram os brancos? Isso. Famoso esse conflito que se deu, né, na região central de Porto Alegre. Até acho que Apolinário Porto Alegre cita, se eu não me engano. O João Batista Marçal também, o jornalista e também pesquisador, aqueles embates políticos, especialmente da imprensa, né, do anarquista e comunista do início do século XX, né? Uma vez ele me falou sobre essa guerra, né? E acabou mal, né? Para os negros, né?
Sim, imagina só, durante 10 anos morrendo e depois lá no final ainda mais essa sacanagem, digamos assim, né? Foi uma forma de dizimar, né, essa população. Depois que eles conseguiram matar muitos negros, eles começaram... Não, eu estou me referindo a essa... da briga do... exato. Perdão. Esse conflito que era um conflito que se dava eles foram presos. Praça pública, nas ruas. Na Praça da Matriz. Praça da Matriz, né? Eles foram presos. Né? Eu não sei bem como aconteceu isso, mas imagino que os policiais esperaram eles se degladiarem, cansarem e depois foram lá. Mas ambos as galeras presas, as turmas ou só que a história se repete da seguinte forma. Os filhinhos de papai, esses foram lá e foram tirados da cadeia. Sim. Né? Os outros, não. Né? Não tinha quem tivesse prestígio para poder tirar, social para retirá-los de lá. Né? Enfim, ela se desenvolve de muitas formas, em muitos guetos, né? Tem um livro do Décio Freitas, onde ele fala sobre aquele açougue de carne humana, né? Os crimes da Rua do Arvoredo. Da Rua do Arvoredo e tal. E numa parte dele, ele faz uma citação que lá na ponte de pedra, né? Sim. Que a população da elite estava preocupada porque existiam muitos negros, né, capoeiras, e que andavam pelas calçadas. Soltos. Uma ameaça à ordem pública. Uma ameaça, exata, né? Bom, não se sabe como aconteceu isso aí tudo, mas esse povo, obviamente, com o crescimento da cidade, começa a ser jogado mais para fora. Né? Formaram aqui no Bonfim a colônia africana, ali na ilhota em si, né? Mas eles continuaram sendo... Cidade Baixa hoje, né? Isso. Eles continuaram sendo colocados e aí foram para um lado lá do Quilombo agora que tem para lá o Silva. Depois mais a gente tem perto do Guatemi ali, da região do Guatemi. Isso. Né? E aqui foram indo, formaram Restinga, formaram Lomba do Pinheiro, né? Foi cada vez mais retirado. Quer dizer, esses núcleos, né, de negros, todos eles tinham a capoeira como prática, como manifestação. A capoeira se desenvolveu ali nesses guetos. A luta de resistência sempre aconteceu. Então, a capoeira é uma forma de resistência deles. Então, onde estava o negro, a capoeira estava também. Né? E de onde vem a força da capoeira para que ela se transforme, né, numa que é uma dança, é uma luta, né? De que maneira ela acaba sendo uma expressão de resistência? Então, ela, em determinados momentos da história, ela se apresenta de diferentes formas, né? Digamos assim, em primeiro momento, ela é usada, mas é para fugir de uma situação da escravidão, de luta mesmo. Às vezes luta porque tinha que derrubar ali o capitão de mato, o feitor que estava, né, atrás dele, para eles ganharem espaço para irem para os matos, né? E chegar até os quilombos, assim, né? E aí entra uma coisa muito importante, que é a participação dos índios, né? Os negros da terra, que conheciam as matas e que muito ajudaram os negros a poder fugir para o meio das matas e formarem seus quilombos, né? Os seus focos de resistência. E essa luta, ela começa a se desenvolver de muitas formas. Há quem diga que veio lá na origem na África, em Angola, mais ao sul, em Lubango, Benguela, de um ritual de acasalamento chamado Angolo, Nigolo, como se escreve, N-Golo, né? Que ocorre durante a Efundula, né? Que seria uma semana de festividades, assim, para um ritual de passagem da adolescência para a idade adulta, onde as meninas tinham uma coisa bem mais oculta, bem mais secreta, né? Mas tinha uma dança que elas faziam numa determinada região e ali os meninos depois iriam disputar. E essa luta, ela é baseada na luta da zebra. A zebra, o macho disputa a fêmea. Ah, que interessante. Né? E são de simulação desses movimentos que eles... Foi inspirados nesse movimento dos animais. Desenvolveram esse ritual. Esse nigolo, esse angolo, né? E disso aí, então... Esses rituais de passagem são bastante comuns, né, nas sociedades não ocidentais, né? Da adolescência, né? Do menino, da menina.
Nós aqui temos o Uca-Uca, que é os índios do Alto Xingu, que é o mesmo processo, assim, também, né? Mas esse aí, o Nigolo, ele, ao subir para a capital, né, foi já conhecida como Basula, ou Bássula, aquilo que vem do sul, né? Lá ela já tinha uma característica mais de Isso na África. Isso, né? na África, exato, né? Mais de luta. Então, isso vem na bagagem cultural. Vem dos navios negreiros. Dentro dos navios negreiros, óbvio, né? E aí, quando chega aqui, eles tinham que arranjar espaços para fazer esses treinamentos, né? Entre eles, obviamente, dentro da senzala, né? A baixada, aquela coisa, né? Mas assim, e talvez por isso uma das características da capoeira ser uma coisa mais abaixada, assim, mais agachada, ela mais raiz, assim, né? Diz assim como um movimento de corpo. Como mesmo. movimento corporal, perfeito. E a outra era quando eles fugiam do trabalho, se embrenhavam nas capoeiras para praticar. Aí eles eram recuperados, né? Recuperados entre aspas. Entre aspas. Recapturados, né? Os capitães de mato iam lá e esses caras estavam fazendo aquele jogo estranho de corpo lá no meio da capoeira, né? E daí meio que veio completificando essa coisa, o jogo da capoeira, né? E ficou, porque capoeira é tupi-guarani, é bem brasileiro. A palavra de origem tupi-guarani. Campo é mato que não é mais mato, né? É um mato ralo, aquele que nasce no lugar do mato mais fechado, que foi cortado e que nasceu aquele... Isso é capoeira. Isso é capoeira, né? Muitas referências de matas vêm assim, o capão. Capão, é verdade. Né? Lugar que tem algumas árvores, assim, o capão da canoa, porque os pescadores se orientavam pelo aquele matinho de árvores, então por isso o capão da canoa. Né? Mas então, esse termo capoeira, talvez seja por aí mesmo que ele venha, porque a luta seria outra, talvez não mais o Nigolo, nem mais Bássula, né? O Basula, né? Mas chega com esses negros aqui e se desenvolve aqui de muitas formas. Então ela começa a ser uma coisa de resistência aí, né? De resistência, de sobrevivência e de forma de muitas vezes ganhar espaço para suas fugas. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que ela é uma ferramenta, digamos assim, né? Para fugir da escravidão, ela tem um valor simbólico também, né? De aglutinação, de retorno às origens, né? De manutenção, de culturas, de tradição. Isso aí tudo acontecia nesses encontros, né? Porque não era só a luta corporal, toda uma relação social que existia ali. Exatamente. E quando e como que ela começa a se consolidar, digamos, em tempos mais modernos, né? Ou no século XX, né? Como é que ela começa a se organizar? Quando e como ela se organiza para se tornar o que ela é hoje, né? Isso é o que é meados do século passado? Ela vem sofrendo em diversos pontos desse país alguns tipos de organizações, né? Mas hoje a gente fala de capoeira Angola e capoeira regional. São diferentes modalidades. E são duas reinvenções da tradição da capoeira baiana. Releituras. São releituras, né? Porque a capoeira baiana em termos de Brasil, ela é o começo de tudo. Talvez por ter sido a primeira capital. Né? E são primeiros em tudo, né? Os baianos. E depois, claro que o Rio de Janeiro foi uma coisa muito forte também, foi na segunda, né, capital. Mas vamos combinar assim, hoje a gente sabe que se existe todo um ritual de musicalidade, procedimento, isso é coisa que os baianos desenvolveram, né? O próprio berimbau na capoeira é uma coisa muito recente, né? Recente de quando? Começo dos anos 1900, tem alguns documentos de 1930 e tal, mas... Foi incorporado à prática da capoeira. Isso, mas o mestre Pastinha dizia que foi por volta da década de 40, então é mais ou menos por aí, entre 30, 40, talvez alguma coisa antes já existisse, né? Mas não é muito tempo, não, é recente, né? E que hoje a gente usa, por exemplo, eu pratico capoeira Angola, né? A gente usa 3 berimbaus. Esse trieto é uma coisa muito recente também, praticamente se firma na década de 80. Né? Bem recente. Bem recente. Aqui a gente nem... Praticamente anteontem, né? Aqui a gente nem conhecia isso ainda, né? Porque a gente botava
alguns instrumentos e não sabia de onde vinha isso aí ou daquilo, né? E quando tinha berimbau, se fazia com berimbau, então com pandeiro, com atabaque, né? Mas já no começo da década de 80, tem um mestre de capoeira que até já faleceu, mestre Nestor Capoeira, do Rio de Janeiro, que escreveu uma trilogia bem interessante, o Pequeno Manual do Jogador de Capoeira, bem no começo da década de 80. Depois, logo adiante, O Galo Já Cantou e depois Os Fundamentos da Malícia. Eu imagino que por essa época tinha muito pouca coisa escrita, né? Olha, como roteiro. Tinha, mas não é tanto assim. Não é tão pouca. Mais em livros de folclore, Uhum. né, essas referências. Mas eu estou falando de um capoeira, né? Um cara que... Tinha livros sobre a capoeira, mas lidando mais com uma expressão folclórica. Folclore, exatamente. Não algo escrito por um capoeirista. E existiam alguns documentos aí que dizem que de repente não, que era de pessoas que também estavam ligadas à capoeira. Teve um que era o tal de ODC, que nem colocou seu nome, né, que é de 1900 e alguma coisinha, bem no começo, assim, né? Depois tem um de 1928, Aníbal Burlamac também, né? Capoeira regrada, metodizada e tal, né? Que foram pessoas que parece que já tiveram mais contato com a capoeira, assim, né? De ser um praticante, né? Mas esse Nestor Capoeira, ao escrever essa trilogia, ele já começou a falar desses fundamentos que veio de Salvador, não era do Rio de Janeiro, né? Até dizem que um dos grandes influenciadores do uso do berimbau no Rio de Janeiro foi o mestre Paraná, que veio de Salvador, né? Tem até hoje essa controvérsia, né, entre baianos e cariocas, onde é que começou o samba, né? Mas parece que começou em Salvador, na Bahia mesmo, né? Acho que sim. Quem sou eu para dizer, né? Estive ali pelo Recôncavo Baiano, procurei algumas coisas sobre o samba também naquela região. Estive na primeira casa de samba, foi tombada lá em Santa Amaro também, né? Mas não sei dizer, não sei precisar onde realmente isso começa, né? Obviamente, são várias misturas que foram acontecendo. As coisas vão brotando, vão fomentando e não é só num lugar, né? Às vezes ela nasce em lugares diferentes e sem um saber do outro, né? Tem muita coisa. Por esses mistérios, né? Porque, na verdade, como as coisas vão os que estão lá não são tão diferentes dos que estão aqui, né? Porque também, as origens e as raízes são comuns, né? Exatamente, né? Então, obviamente, tem coisas que são assim, né? Existem outras manifestações culturais afro, né? Como o jongo. Em outros lugares até tem outros nomes, né? O jongo é dado como o tataravô do samba, né? Sim. Mas aí, em outros lugares, você vai chamando de bambelô, curima, né? E aí, de repente, tem os folcloristas estão trabalhando e pegam um lado norte do país e com outro nome, e aí, de repente, mas é idêntico àquele que existe lá em São Paulo, naquela região, entendeu? Como isso acontece? Isso é parte da riqueza, né? Inclusive, da riqueza cultural brasileira. Dessa pluralidade toda que existe aí, né? E, pois é, e o Sul também entra nessa história, né? Também. Então, talvez por esse intercâmbio, né? Negros e é inevitável do Rio, que iria vir capoeiristas para cá, desde o começo, né? E é inevitável que aqui ela também iria se desenvolver, né? Eu diria que ela foi muito reprimida em muitos lugares. A capoeira caiu dentro do Código Penal algumas vezes, né? Assim como o samba, né? Também. Os sambistas também eram tidos, né, como... A religião também, de matriz africana, também, exatamente. Né? Que é o massacre simbólico que a gente estava conversando antes, né? Eu não sei se é simbólico, se é estrutural. Qual é a palavra que né? Mas ele é tão cruel quanto, né? Perfeito. E aí continua ainda nos dias de hoje, né? Muito. A gente que está nesse meio, vê muitas coisas, a gente procura denunciar, né? Mas se ele foi usado, né, pelos negros que tentavam escapar das garras da escravidão, né, por um lado. E por outro lado, se a capoeira é também uma manifestação tão genuína, né, da raiz africana, é compreensível, né, que as elites, né,
relutem. Tentassem colocá-lo fora da lei, né? Tentassem banir, tá? Tentassem acabar com ele, com a capoeira, né? Acho que é meio por aí, né? Faz sentido, né? Mas também faz sentido deles usarem isso, se apropriarem desse conhecimento, dessa cultura, para usar, porque até um pouco atrás tu estava falando como é um instrumento. Uma ferramenta. É uma ferramenta, é isso aí. Uma ferramenta é um instrumento. E o instrumento, ele pode ser usado para uma coisa boa ou para uma coisa ruim, depende de quem usa. Claro. Né? Então, assim como ela é uma cultura de resistência, né, para o afrodescendente, ela também pode ser uma ferramenta de manipulação, né? Depende de como tu vai usar. Eu digo assim, uma faca não é boa nem ruim, cara. Mas depende para que tu vai usar. Pode ser uma coisa boa ou não. O sistema, ele reprime e às vezes ele não reprime, ele faz uma cooptação, né? Ele se apropria. Né? É parte dos processos, né? Como as coisas acontecem. Que é o que a gente acaba vendo com praticamente tudo da cultura. O que também, por um outro lado, também pode ser visto como uma conquista, né? Das populações negras que capoeira, samba e etc., tenham se incorporado a uma cultura nacional, né, algo desse tipo, né, que tenham sido reconhecidos, legitimados e tenham sido... Porque as elites, eu acho que elas fazem a cooptação quando elas não conseguem dizimar a coisa. Claro. Então, já que não conseguimos... Vamos juntar ela de alguma forma e usá-la. Então, não deixa de ser uma expressão de potência, né, de vitória. Mas também não deixa de abrir um espaço para que essas pessoas desse povo todo possam cultivar a sua cultura, desenvolver, né, a sua cultura. Exatamente, né? E como é que é o teu envolvimento, né, com a capoeira, a tua história pessoal, né? Como é que ela aconteceu? De onde é? Tu é de Porto Alegre? Eu sou. De onde? Eu nasci aqui em Porto Alegre, me criei aqui em Porto Alegre. Nasci aqui na Beneficência Portuguesa. Eu também. É uma coisa geracional, né? Quem nasceu ali no final dos anos 50, início dos anos 60, era pra lá que as mães iam, né? Sou de 1960, bem certinho. Você se criou aonde? Eu me criei no Partenon. No Partenon. Isso. Que é um bairro também, né? Um reduto negro também, né? Forte, né? O samba rock, né? Sim. Bedeu, tem uma coisa forte ali também, né? Do samba. Sempre samba teve, rock. É verdade. E eu nunca fui de raiz matriz africana, mas meus pais eram de uma terreira de Umbanda. Eu me criei dentro de uma terreira, né? Nasci e me criei assim ali na Barão do Amazonas, subindo ela no Partenon. E então eu tinha muito contato assim, não com capoeira, mas em algum momento eu ouvi falar de capoeira e enlouqueci. Quero aprender capoeira. Isso jovem? 7 anos, 8 anos de idade. Criança mesmo, né? Aí um dia eu vi daquela televisão preto e branca que a gente tinha, sim, né? Caravelho, se eu não me engano. Então, Caravelho, enorme, assim. A válvula. A válvula, que levava um tempão para ligar e depois um tempão para desligar também. Eu vi um filme do Glauber Rocha, se eu não me engano, é o Barra Vento. Acho que é um dos primeiros filmes. Isso. Que sai daquela coisa das pranchachadas e entra num outro tipo de... Ele tinha uma visão crítica, né? E tentaram tirar muito do que ele queria colocar. Mas ali ele fala muito sobre a cultura afro, fala da vida do pescador, né? Esse envolvimento social. E fala da capoeira, fala do samba, né? Então ela aparece ali, eu fico enlouquecido com essas coisas, assim. Eu não tinha quem me ensinasse, né? Aí via Glauber Rocha, a coisa tu te conectou com... Via Glauber Rocha, que é o Bahia, né? E aí, assim, muito do meu... Como é que eu vou dizer assim? De dentro de mim, eu desenvolvi algumas coisas. Aí, um irmão meu mais velho disse, o tio Nenê sabe capoeira. Aí eu fui no tio Nenê, que era um preto. Ele disse, não, sei nada. Sabe, eram umas coisas assim, os caras não ensinavam. Mas aí a gente via em determinadas lutas as coisas acontecendo. Não o que a gente vê aí, né, de capoeira. Eram lutas tipo assim, a gente até depois chamava de varrer o salão, né, porque eram rasteiras, mas eram feitas de pé,
pernadas, assim. Mas aonde isso? No Partenon, ali na rua. Na rua, exatamente. Mas assim como um ritual? Não. Como Tamo briga ali mesmo? brincando de como futebol. brincadeira. Sei lá, eu aqui, de repente, aí a briga... A gente brincava de luta também, né? Mas daqui a pouco a coisa ficava mais séria. Esquentava. Às vezes já tinha um problema de algum lugar. E o carinha ali sabia E os fazer caras o sabiam jogo. algumas coisas. Mas aí eu fui realmente poder ter um contato com a capoeira já no final da década de 70. Em 78, com o mestre Cerqueira, na Academia Kidokan, né? Até ali, tudo que eu tinha era coisas minhas. Coisa de moleque, de fazer... Que tu aprendia intuitivamente. A gente brincava... Autodidata. A gente na brincava capoeira. de fazer a U, que a gente chamava de estrelinha, né? De plantar banana. Todo moleque fazia isso, né? Dava os seus pulos, aquela coisa toda, né? E brincava de luta, né? Mas então, só em 78 que eu realmente entrei em contato com ela. Quando cheguei lá, já sabia fazer muitas coisas, né? Até o mestre olhou, pô, legal, né? Aí, dali para cá, eu tive orientação, passei por uns problemas, não com o mestre, mas com a academia, né? Aí, acabei saindo dali, eu estava focado em estudar para fazer vestibular. Aí, fui fazer meu vestibular e nessa aí, um outro mestre me convidou para treinar com ele, Ananilson Monsueto de Souza, mestre Souza. E esse cara, ele estava dando aula no colégio onde eu estudava, que era o Colégio São José, aqui no Alberto Bins, ali, em frente ao Plaza. Né? Sim. Aí, esse cara também dava aula junto com um outro mestre, numa academia na Marechal Floriano já. Isso já era 81, acho, isso. E ali quem dava era o tal de mestre Paulo Cavalcante de Oliveira, que era formado pelo mestre burguês do Paraná, quer dizer, que estava no Paraná, o mestre burguês era do Rio de Janeiro, mas estava morando no Paraná. E esse cara foi formado por um cara que era do Rio de Janeiro, que é o mestre Paulão, que foi levado pelo seu irmão, Paulão tinha um irmão chamado Luiz Américo da Silva, levado para um cara chamado Mestre Paraná, que eu falei anteriormente, né? Fechou o círculo. Então, esse Paraná teria vindo do Rio de Salvador e teria aprendido com um ex-escravo, Antônio Curró, né? E aí, ele, como ele era ligado ao teatro e era músico, né, profissional, com carteirinha de músico mesmo, ele vem com a companhia de arte para o Rio de Janeiro e em 51 ele monta lá o primeiro grupo, se eu não me engano, é São Bento Pequeno. Né? E esse cara foi um cara que influenciou muito a capoeira no Rio de Janeiro. Né? E essa capoeira do Rio de Janeiro desce dessa forma daí. Né? Mas existem outros mestres que também vieram do Rio de Janeiro para cá. Existem outros mestres que vieram de Salvador para cá. Desde a década de 50, João Grande e João Pequeno estiveram aqui em 59, fazendo uma apresentação no antigo Mata Borrão, onde é hoje o Tudo Fácil. Tudo Fácil, ali no Salgado Filho com a Borges, né? O próprio... Que era um prédio emblemático. Modernista, exato, né? Tinha uma feição modernista. O próprio mestre Pastinha esteve aqui na década de 60, 63, se eu não me engano, aqui na Farrapos, aqui, em frente do Umbu, do Hotel Umbu, ali fazendo a apresentação. Na rua ali? Na rua, no meio da rua. Pararam o trânsito. Naquela época, acho que era bem mais fácil parar o trânsito. Né? Ali naquela região. Naquela região, exato. Né? E vem vindo outros mestres, né? Tanto de Salvador como do Rio de Janeiro para cá. E como é que foi a tua caminhada para se tornar um mestre? Então, eu me formei contramestre dentro desse grupo que era da Muzenza, né? Quando eu encontrei Paulinho, né? Em 86. Onde é que funcionavam as coisas? Onde é que se reunia o pessoal? Então, quando eu entrei lá, era ali na Marechal Floriano. Na Marechal Floriano. Número 48, terceiro andar. Né? Depois, acontecem algumas coisas. Nós já éramos professor, o mestre ele tem que voltar para Mato Grosso, que ele era de Mato Grosso. Ele estava aqui estudando, né? Para gerenciar as terras do pai dele, aquela coisa toda. E nós ficamos aqui entre alguns professores e contramestres, mestre, né? Tudo gurizada daqui, né? E nós nos juntamos e continuamos o trabalho ligado ao mestre burguês.
Em 89, eu peço licença para o mestre burguês para sair, que eu queria seguir o meu caminho, né? E 89 é quando nasce a minha filha mais velha, eu formo o Grupo Mocambo, eu estava dando aula lá no... Já era professor de Educação Física desde 85, formei em 85, né? Estava dando aula no IPA, inclusive. Era professor da rede privada? Privada, nessa época. Aí foi quando eu passei em concurso, mas passei para Viamão, né? Depois, em 92, eu vim para Porto Alegre, para o município de Porto Alegre. E em 93... Para trabalhar em Porto Alegre. Como professor de Educação Física. Aonde eu estava trabalhando como professor de Educação Física, eu estava dando na capoeira. Sempre ela estava comigo, como está, né? Todo esse tempo comigo, em mim, né? E aí, em 93, eu fui convidado para dar aula no ginásio Tesourinha, né? Aí eu disse, olha, eu quero. Pela prefeitura. Pela prefeitura. Mas a minha diretora não vai deixar eu sair da escola. Não, mas tem uma professora da SME, que era a Secretaria Municipal de Esportes, né? Que quer voltar, que quer ir para a Secretaria Municipal de Educação, que era onde eu trabalhava. E a gente fez uma permuta. Olha só. Ela foi para lá, eu vim para cá e deu tudo certo. E dali em diante eu continuei com a capoeira. Eu trabalhava noutra área também, né? Eu sou papiloscopista. Em 93 eu já estava trabalhando no departamento de identificação ali. Então, para mim, foi uma coisa maravilhosa que eu dava lá na Lomba do Pinheiro. Eu tinha que descer a Lomba do Pinheiro para chegar ali a 1 hora, eu tinha que pegar para trabalhar no departamento. No Palácio da Polícia ali? Isso. Não no Palácio da Polícia, onde era fazia carteira de identidade ali, bem na Zenha mesmo, na frente do shopping ali. Sim. Né? Em frente ao shopping João Pessoa. Isso. E aí, para mim, ficou, 5 minutos de um para o outro caminhando, eu vou ter até almoço agora, perfeito. Bom, e aí, nesses últimos 32 anos, eu vim gerenciando essas duas coisas, né? Na verdade, agora fazem 2 anos que eu já sou aposentado como papiloscopista, né? Mas Continua dando aula de capoeira. E até onde os caras me correram. Vai embora, velho, que nós não te queremos mais aqui. E como é que funciona, assim, as aulas no Tesourinha, né? Como é que a pessoa que se interessa faz para... O Tesourinha agora está fechado para reforma, tá? E foi até 2023 que eu dei aula lá, e agora 24, 25 eu estou no Ramiro Souto ali. Tá? No Parque do Farroupilha ali. No Parque Farroupilha. Mas as aulas são junto ao Araújo Viana ali? Isso. Mas as aulas são ao ar livre ali? Não, tem um módulo ali, o módulo do Ramiro Souto, é uma casa que tem de material ali, de alvenaria, né? E tem várias outras modalidades, e isso ocorre em várias praças de Porto Alegre também, né? E não tem professor de capoeira para dar aula em todas as praças, né? Mas atualmente tem 2 professores, eu e o mestre Ratinho, né? Enfim, mas a minha mestria vem vindo com o tempo, né? E em 98 me liguei a um cara chamado Mestre Barba Branca, lá em Salvador, né? Eu admirava a capoeira dele e a capoeira do mestre dele. Ele era aluno do mestre João Pequeno, né? Que foi aluno de Pastinha, que foi aluno de Tio Benedito, que foi um escravo que ensinou Pastinha e ensinou o mestre João Pequeno e muitos outros, né? E João Pequeno ensinou esse rapaz, o mestre Barba Branca, meu mestre, né? E depois já de anos com ele, ele me reconhece como mestre perante a comunidade. Foi isso, né? Não tem nada demais, não tem prova, não tem nada. Sem dúvida não é uma trajetória acadêmica, né? Não. É de vida. Mas é o reconhecimento mesmo, porque já há quantos anos todo mundo já me chamava de mestre, né? Aquela coisa assim, não, tu tem que assumir a mestria, mas eu não sou mestre, eu sou aprendiz. Sou aprendiz ainda hoje, né? Na verdade, a gente vai ser toda... Mas o verdadeiro mestre é também um eterno aprendiz, é o que está sempre aprendendo. O mestre né? é aquele que aprende, com certeza. É verdade. Então, para a gente terminar, qual é o público que participa dessas aulas, das tuas aulas? Meninos, meninas, todos podem participar. Qualquer pessoa que queira aprender capoeira, como é que faz para se inscrever? Como é que a pessoa entra em contato? É só aparecer lá no Ramiro Souto. Tem algum dia, horário? Segundas, quartas e sexta, a partir das 18 horas é a capoeira. Antes eu dou aula de dança afro com as
o pessoal da terceira idade, para as gurias, eu digo, da terceira idade. Né? Porque a maioria são meninas mesmo. São 3 homens só que tem. A maioria é mulheres. Que legal. Então, Mestre Batista, que legal ouvir essa história toda. É uma história que tem a ver com a tua história pessoal e tem a ver com, né, com toda essa população negra aqui do sul do Brasil, desse canto do Brasil, que se faz presente, né? Isso é muito obrigado, Paulo, pela oportunidade de falar alguma coisa. Espero que tenha dito alguma coisa. Foi uma aula, né? Foi uma aula hoje. E o podcast do Roda Margem vai ficando por aqui. Fique ligado nos canais adjuntos e até a próxima. Adjuntos, a gente pode mais.